Saudações, sociedade! Aqui quem vos fala, Miguel Abdala, está começando mais um Contrassenso Comum, seu canal de psicologia e comportamento. Oh, ok. Hoje, nosso quadro de atualidades, onde eu converso com minha autarquia, a doutora Lidiane Queiroz, sobre acontecimentos recentes da psicologia no Brasil e no mundo. E aí, Lid, como é que você tá? Eu tô ótima, porém sentindo o cheiro de sangue. Eu fiquei sabendo que tu estavas em Los Angeles, com tudo pago, na reunião do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Automotivo, Aeroespacial e Agricultura, da Regional 6, e nessa reunião o Sindicato dos Trabalhadores Acadêmicos do Nevada, que é esse o qual você faz parte, foi com tudo pago, e já é um aliado desse outro grandão aí que eu acabei de falar o nome, para discutir o quê? Me conta. Exatamente, a gente está passando por um momento crucial aqui na UNR, Universidade do Nevada, que nós temos agora o nosso sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores Acadêmicos do Nevada, porém, nosso sindicato não foi reconhecido pela universidade e pelo estado do Nevada, que é uma questão relativamente comum, infelizmente, aqui nos Estados Unidos. Só em torno de 40%, né, 38% um pouquinho, em torno de 40% das universidades têm os trabalhadores de pós-graduação sindicalizados. A gente está nessa luta para ser mais um desses sindicatos reconhecidos. Então estamos trabalhando aliados aí com aqui o pessoal da UAW, o sindicato maior já tradicional, e eles organizaram essa reunião. Anualmente eles fazem esse congresso, né, esse encontro de todos os sindicatos aliados, para justamente a gente conversar e conhecer outros trabalhadores envolvidos nesse movimento, trocar experiência, aprender o que é que deu certo num canto, o que é que não deu, o que é que a gente deve fazer de forma extremamente pragmatista, né? Por que é que a gente usa isso aqui? É porque deu certo em outro local, então essa aqui é a melhor estratégia. Então a gente se reúne lá, eles financiaram a nossa ida, eu e de outros colegas trabalhadores, para que a gente pudesse trocar essa ideia e aprender como fazer esse movimento, lá normalmente na sede deles em Los Angeles. É uma reunião dos aliados. Tu sabes dizer quantos sindicatos estavam lá? Deu coisa de 200 pessoas. Uau! E é interessante, eu estava pesquisando aqui, é interessante porque, assim, sindicato, ele já tem como objetivo ser um espaço onde as pessoas juntas conseguem conquistar condições melhores. E aí tu fostes para uma reunião de sindicatos aliados, que é justamente para aumentar esse volume para conquistar, de solicitação, para conquistar coisas, não é isso? Para pleitear melhores condições de trabalho. Não é isso, é organizar o trabalhador. Né? A gente tem esse sindicato maior, mais tradicional, né? A UAW já é desde o começo do século XX, ali, desde a Revolução Industrial, o aumento das fábricas de carro nos Estados Unidos, e ele tem sido o que a gente se aliou para conseguir aprender como organizar os trabalhadores daqui, né, da pós-graduação, e conseguir justamente lutar por direitos, né, demandar melhores condições de trabalho, que é um negócio fundamental para a classe trabalhadora e que entra, talvez, o ponto de diferença aí com o Brasil. Eu acho que os Estados Unidos está bastante atrasado nisso, né? É sistemático ali como eles investem na desorganização do trabalhador, como tem estratégias federais para que você não se sindicalize. Como eu disse, só 40% das universidades têm os trabalhadores de pós-graduação sindicalizados. Então já não é uma situação agradável. E no Brasil, a gente não está nem nesse nível, porque normalmente a gente não considera estudante de pós-graduação como trabalhador. E aí eu fico querendo saber de você, Lid, é ou não é? Estudante de pós-graduação é trabalhador de pós-graduação? Olha, eu fiquei em choque quando tu vieste com esse assunto, com esse tema, porque eu confesso a minha limitação sindicalista nesse sentido. Eu não tinha parado para pensar que eu era uma trabalhadora da pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu era estudante, aluna, cumprindo obrigações de aluna
com bolsa federal. Eu tive bolsa no mestrado, foi bolsa da CAPES, e no doutorado foi bolsa do CNPq. Quando tu me traz. Aí, o sindicato dos estudantes, trabalhadores. Eu, pera, calma. É estudante ou é trabalhador? Porém, entretanto, todavia, conforme eu fui te ouvindo, eu fiquei pensando, a gente trabalha para bastante, né? A gente trabalha muitas obrigações, muitas coisas para cumprir. Inclusive olha que interessante, eu me lembrei agora. Você tem bolsa de dedicação exclusiva, então você não pode ter outra atividade remunerada. E eu sei de casos, não vou dizer que eu fui um deles, viu, CAPES e CNPq, mas eu sei de casos de pessoas que conseguiram conciliar a bolsa e o trabalho em universidades, dando aula, para complementar a renda. Porque é baixo e a gente não consegue negociar. É o valor da bolsa, ponto, acabou-se. Você não consegue fazer mais nada. E você não pode trabalhar em outro canto. Não, que é um ponto que se alterou recentemente, né? Abriu-se mão da dedicação exclusiva nas bolsas federais, o que foi, talvez, uma derrota justamente no que a gente está falando aqui. Antes, com a dedicação exclusiva, você tinha essa dificuldade toda, porém havia pelo menos esse reconhecimento de que era um trabalho que necessita a sua dedicação completa. Porém, era tão mal remunerado que acontecia isso que você está descrevendo. As pessoas tinham que arranjar algum trabalho por fora para conseguir manter a renda, muitas vezes numa cidade diferente que você tinha que se mudar para fazer sua pós-graduação. Recentemente se alterou, agora você não tem mais dedicação exclusiva, o que foi um atraso. Ao invés de melhorar a qualidade do trabalho, você está institucionalizando que é meio que um bico, não é bem um trabalho, né? Você está ali, não é reconhecido enquanto um pesquisador, que é como deveria ser reconhecido. Você está reconhecido ali como, né, um estudante, está fazendo ali, tem um horário ali que você estuda, tem um horário que você trabalha de verdade, o que é o absurdo que a gente está tentando ressaltar aqui no vídeo de hoje. A importância de você ter o trabalhador de pós-graduação reconhecido enquanto um pesquisador. Né? Todo o trabalho que você fez, muitas vezes a gente também tem que dar aula, tem outras atividades ligadas à universidade, fora o trabalho de pesquisador. Você está conduzindo uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado para conseguir esse título ao final. Uma coisa que enquanto tu estás falando, eu fiquei pensando que é o seguinte: é um impacto assim geral, inclusive na percepção de um estudante de pós-graduação, porque são desenvolvidas, são produzidas, são publicadas pesquisas com impacto de mudança social enorme. Eu sei que tem algumas que ficam que talvez o impacto seja menor, mas o avanço científico no mundo ele só se dá através de pesquisas realizadas por pessoas que precisam se dedicar anos em tópicos muito específicos, né, que é o suprassumo do nicho, e essas pessoas são vistas como estudantes. Chega a ser engraçado, né? Porque desvaloriza a ciência já logo na largada. São aquele pessoal que é estudante de universidade, é o povo que não quis sair logo para trabalhar desde cedo. Meu amigo, se você já entrou em contato alguma vez com a realidade de se fazer pesquisa, é um trabalho descomunal. Não, total. Total. E eu acho que essa desvalorização é justamente o que se ressalta nesses casos. Você não tem esse reconhecimento da pós-graduação enquanto trabalhador, já é uma desvalorização da ciência desde o começo, que são ali a ponta de lança, né? Quem está à frente da produção desse trabalho não é reconhecido como trabalhador, além de que você tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Você faz uma graduação, depois tem mais pelo menos 6 anos, se você fizer rápido, né? 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, para conseguir começar a ir atrás ali de emprego, se você fizer direto ali, né? Graduação, mestrado, doutorado, ou então uma pausa ali, né? Das suas contribuições, você deixa de sai de um trabalho para começar ali o mestrado, doutorado, e são 6 anos que você perde, né? Que nessa noção que a gente está vendo, né? Se você não entende como trabalho, são 6 anos que se perde além do seu investimento no mercado de trabalho, ao invés de se reconhecer, não, são 6 anos que eu investi no meu trabalho, são 6 anos que eu trabalhei enquanto pesquisador. Você não consegue, muitas vezes,
demandar melhores condições de trabalho, justamente porque é só um estudante, então você não tem condição de uma organização sindical, você não tem, não trabalha nas mesmas leis trabalhistas, então você tem uma série de armadilhas jurídicas, né, que lhe atrapalham de solicitar por melhores condições de trabalho, e que entra nesse ponto que a gente está discutindo hoje, que é o que eu fui lá fazer em Los Angeles, que é aprender a se organizar. Você não entender, você não ser reconhecido enquanto trabalhador, já é uma dificuldade para você se organizar enquanto trabalhador. Você entender que tem outras pessoas na mesma classe que você, na mesma condição que você, e passando pelas mesmas dificuldades. Né, que eu imagino, eu fico curioso para saber como é que foi na sua época, Lídia, ali, o seu tempo de mestrado e doutorado lá em Belém, o que é que não deve ter passado em relação a isso, né? Eu falei que eu tava sentindo cheiro de sangue. Eu falei. O bom é eu tentando aqui, vamos ali. Como foi na sua época? Na minha época, eu trabalhei muito. Eu não podia faltar. Todo dia você tem que coletar, tem que ter um horário, tem que ter uma responsabilidade com os dados que são coletados, com a escrita, o prazo. Você a qualificação, a defesa, são movimentos. Ser responsável por dar uma disciplina para a graduação, estar em eventos científicos também é cobrado de você, que você publique durante esse período. Então, realmente tem muitas cobranças. E uma outra coisa também que tu me fizeste refletir agora foi olhando para a análise do comportamento no Brasil. E o quanto que hoje analistas do comportamento sofrem para justificar ou para se posicionar em relação aos seus anos dedicados ao estudo. Ah, mas para quê? Isso é elitismo. Isso é uma coisa que se fala muito aqui. Ah, isso então quer dizer que é só para elite? Que é só quem pode fazer mestrado e doutorado? É quem pode abrir mão? Eu não posso, eu tenho que me sustentar. A partir do momento que você vira essa percepção, essa compreensão, ou seja, em uma mudança aí nessa moldura relacional, né? A gente está mudando de moldura, enxergando como um trabalhador. Eu era uma trabalhadora. Eu não, né? Não era uma estudante, eu estava aprendendo enquanto eu estava trabalhando, mas quantos trabalhos a gente também não aprende enquanto está trabalhando? E o produto comportamental, quando a gente vai olhando para pinpoint, e aí a gente já vai relacionando aqui com o OBM e tudo mais. Então eu tenho o comportamento que eu tenho que emitir, e o produto desse comportamento é a tese, a dissertação, o artigo, a planilha, a coleta. Então é um trabalho. Não, com certeza. E o avanço da ciência dependendo disso, né? O Hernando, né, sempre foi meu orientador, ele colocava, né, que entendendo ali a ciência como uma esfera, né, uma tese de doutorado é um pouquinho, né, um pedacinho do crescimento dessa esfera, e cada um vai né, com esse empreendimento coletivo científico, você consegue ir crescendo ali a produção científica e entender essa classe ali como não está produzindo isso, né, fala da nossa relação com a ciência como um todo, não só com a pós-graduação especificamente. Sim, são os estudantes de pós que estão produzindo esse conhecimento, e são os estudantes de pós que estão desenvolvendo o crescimento científico. E eu acho que tu já está falando até do que eu ia perguntar na sequência, que então quais são as vantagens de perceber um estudante de pós-graduação como um trabalhador. E a gente está discorrendo sobre isso, tem sido o ponto mais relevante do que tu tens trazido, e eu vejo que aqui, que a gente nem começou com esse movimento, mas eu vejo que aí existem diversas estratégias, diríamos, agência de controle, né, para que isso não se solidifique enquanto sindicato, enquanto percepção, enquanto luta por direitos e condições melhores de trabalho, não é isso? Porque o que é que acontece, né? Você tem ali, aqui na UNR especificamente, a gente ainda recebe, eles chamam de um regime de autocapitalização. Então a gente é contratado pela universidade, entra em algum trabalho, e esse salário paga as nossas dívidas, né? Porque aqui nos Estados Unidos você tem que pagar para participar da pós-graduação, né? Tem que pagar para fazer um doutorado, pagar para fazer um mestrado. A gente é contratado pela universidade, eles pagam essas nossas dívidas, a tuition, né, não precisa pagar, e nos dá um salário, esse salário é que a gente usa para viver. Então ainda tem um trabalho ali, eu
trabalhei esses últimos anos como professor, né? Estou trabalhando agora, estou migrando para o trabalho de coordenador de um programa de mestrado que eles têm aqui, mas também tem os que fazem intervenção em escola, tem os que fazem intervenção com indivíduos no espectro autista. Então a gente tem esse trabalho, mais o trabalho regular ali de pós-graduação, de doutorado, você desenvolver sua tese, realizar sua pesquisa, ir para congresso, e todos esses que você já descreveu. Nessa dinâmica, você tem uma relação de poder desbalanceada com o seu orientador. Né? Então, o seu orientador consegue perfeitamente lhe dizer quantas horas você vai trabalhar, não precisa seguir 8 horas, você tem que fazer coleta todo dia, inclusive sábado e domingo, e você não consegue contra-argumentar, porque o poder que você tem é fazer essa pesquisa, é um aluno, dentre os alunos ali que estão no laboratório, fazendo aquela pesquisa, enquanto o orientador é o que lhe dá o sustento da sua vida. O salário que vai permitir que eu, no caso, more numa cidade que não é a minha cidade, o salário que me permite comprar minha comida, que me permite pagar meu aluguel, e sem qualquer garantia, né, de ter uma relação problemática com esse orientador que você consiga não ter retaliação de alguma forma. Então, isso já é uma consequência, uma desvantagem da gente não estar organizado enquanto trabalhador e ter os mesmos direitos que um trabalhador teria. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Porque se vocês não estão entendendo, presta atenção, pausa isso daqui, volta, assiste de novo, porque olha o quão grave é o que o Miguel está apontando para a gente. Quantas pessoas que eu conheço não conseguiram defender seu mestrado ou seu doutorado por causa de relações extremamente adoecedoras com o seu orientador? Quantas pessoas não conseguiram continuar no ambiente universitário após essa experiência de mestrado e doutorado, com o seu orientador? E interessante que a gente estava falando mais cedo, antes de começar a gravar, sobre o impacto da discussão sobre a redução da escala 6x1 de trabalho aqui no Brasil, e o quanto que determinadas condições de trabalho se assemelham a condições prévias, né, dos senhores de engenho e da escravidão. Esses dias eu estava estudando com o Tomás História e Geografia, e a gente estava entendendo a história dos imigrantes e como que os engenhos eles se sustentaram, engenho para cana-de-açúcar, os imigrantes na época das fazendas de café. E como que os engenhos eles se sustentaram com o trabalho de pessoas escravizadas. Não complementarei, porém deixarei vocês com esse intraverbal aí para complementar. Mas e aí, meu querido? Faz o quê? Então, parece, né, que estamos próximos de uma mudança positiva nesse sentido no Brasil, porque está tramitando nesse exato momento a PL 1721 de 2026, passou na Câmara dos Deputados e está agora no Senado, que é uma PL que trabalha no avanço, ou pelo menos traz alguma contribuição no sentido do reconhecimento do trabalhador de pós-graduação enquanto um trabalhador. Essa PL está alinhada a colocar o trabalhador de pós-graduação dentro do regime de previdência social. Então, dos problemas que a gente estava levantando aqui, por exemplo, essa distância de você começar no mercado de trabalho, isso aí poderia ser reduzido, ser mitigado a partir de uma iniciativa como essa. Entender a importância da contribuição, pelo menos você já está ali tendo esse direito ali do trabalhador enquanto você está na pós-graduação. E fica agora, Lidiane, nossa obrigação aqui, que é falar sobre isso, pressionar os senadores, fazer com que essa pauta ande, né, divulgar o máximo possível essa informação que a gente puder para que a gente consiga ter, pelo menos, essa pequena vantagem, mas que seja o começo de uma série de outras vitórias que a classe trabalhadora dos acadêmicos possa conseguir no Brasil. Sensacional! Inclusive, o link para a leitura do PL vai estar na descrição do vídeo. E é muito importante que a gente leia, se não entender. Eu tô aqui, a Abdala tá aqui para a gente
conversar mais com vocês. Eu acho que fazer barulho, se inteirar desse PL, porque ele é o começo de uma possibilidade de discussão disso aqui no Brasil. Eu acho que, não sei, Abdala, mas talvez seja o primeiro vídeo que esteja falando sobre isso aqui, o que já vem muito de acordo com o nome do canal, que é Contrassenso Comum. A gente pensa que uma coisa, ela é assim e pronto, vai morrer assim, nasceu assim, Gabriela, e tu vens com uma bomba, para mim uma bomba, que é pensar pessoas que produzem ciência no nosso país, não como estudantes, e sim como trabalhadores profissionais responsáveis por algo que é muito importante. Não tenho visto muita discussão disso na psicologia especificamente. Eu mesmo conheci a questão da PL através dos amigos da engenharia, mas que é uma pauta que é independente da sua pós-graduação, independente da sua área. É fundamental que a gente esteja alinhado a isso. Lhe disse, a PL está aqui na descrição do vídeo. Conta pra gente aí nos comentários o que é que você acha. Tem os nossos Instagrams, estão aqui para você entrar em contato também, conversar sobre isso. E vamos juntos conseguir colocar essa pauta para frente. Tem interesse nesse tipo de conteúdo sobre essa vida acadêmica e questões ligadas à academia? Considere se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixa o joinha que ajuda demais a que esse vídeo chegue a outras pessoas. Se você não quiser perder nenhum vídeo do Contrassenso Comum, liga o sininho que vai estar recebendo todas as notificações quando a gente lançar vídeo novo. É isso que temos para hoje. Muito obrigado e até a próxima. Oh, okay.